Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia de estudos com a nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática. Para hoje, gente, nós teremos assuntos muito importantes relacionados, esse sim, na educação midiática, mas esse extremamente relacionado a nós da tecnologia, a nós da informática. E para dar início à nossa aula, vou sempre, como sempre, pedindo para cada um de vocês, estão aí me assistindo, sala de aula, direto do YouTube, eu gostaria que vocês fizessem uso das nossas ferramentas de chat. Ficou com alguma dúvida? Tem algo para contribuir na nossa aula? Pode mandar a mensagem aí. Eu vou estar sempre de olho no nosso chat, vou estar de olho nessas mensagens, para que assim possamos construir a nossa aula conforme o entendimento de cada um de vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos partir para a aula de hoje, para o tema de hoje. Para hoje, no nosso tema será novas tecnologias para a transformação digital. Esse tema, vou logo avisando para cada um de vocês, que nesse tema, novas tecnologias para a transformação digital, nós iremos trabalhar com ele nessa aula de hoje, e na aula da semana que vem, na próxima aula. Só que vamos fazer da seguinte forma. Na aula de hoje, vamos trabalhar com esse tema focalizando de um modo amplo. A gente vai entender essas tais novas tecnologias que fazem essa tal transformação digital. Vamos entender o que é a transformação digital, vamos entender essas novas tecnologias, mas com um olhar em um espectro amplo. Um olhar como cada uma das pessoas ali no mundo que não necessariamente são da área da tecnologia. Já na aula da semana que vem a gente retorna para esse mesmo assunto, só que agora com um olhar de um tecnólogo, com um olhar de alguém como um técnico em informática, alguém que está ali diante da informática no seu dia a dia, que trabalha com isso. E aí a gente vai ver estas mesmas ferramentas e algumas a mais que não são apresentadas, que não são demonstradas, que as pessoas do mundo real, do mundo comum, eles não visualizam isso. Por exemplo, quando se fala de internet das coisas, as pessoas entendem uma casa inteligente, uma casa que responde ao seu comando, ao seu chamado. Então hoje vamos apresentar isso. Na semana que vem, quando estivermos especificando, vamos apontar cada um desses itens aqui, mas vendo como isso acontece, como essa mágica acontece. O que é feito pela tecnologia, pela nossa parte, o que faz com que isso se torne desse modo, parecendo até como mágica para as pessoas que não entendem profundamente da informática como nós. Além disso, além de falar sobre essas ferramentas que fazem a transformação digital, a gente também vai falar um pouquinho das causas e impactos que isso trazem. A gente tem que entender que as tecnologias, elas estão ali normalmente para ajudar, para evoluir ali um setor, uma área, uma comunidade. Mas algumas vezes a chegada dessa tecnologia, ou até mesmo a falta dessa tecnologia, causa seus impactos naquela região. A gente vai perceber que até mesmo vocês aí, na cidade de vocês, a minha cidade, ela é uma cidade simples, é uma cidade pequena, uma cidade pacata, e ela não consegue competir em certos setores com outras cidades que já têm certas tecnologias ali trabalhando. E é esse o ponto que a gente vai focalizar hoje nessa questão dessas causas e impactos. Além disso, teremos também algumas atividades, nós teremos algumas questões aqui para testar os nossos conhecimentos dessa aula de hoje. Vamos lá, vamos dar início. O que é a transformação digital? Transformação digital é uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. E isso, a transformação digital, a gente vê logo como um todo numa empresa, mas isso é bem mais, ele chega até a tocar em nossa vida. Não há pessoa no mundo que não tenha sido impactada por esse processo. Com as empresas é a mesma coisa. Então vamos focalizar nesse início
como as empresas, como elas acabaram passando por essa transformação, como alguns serviços deixaram de existir e tiveram até mesmo que evoluir com as novas tecnologias. A gente está focalizando inicialmente com as empresas, porque o nosso intuito aqui é nos prepararmos para o mercado de trabalho. A gente tem que entender como as empresas funcionam, como estas empresas que trabalham aí no mundo, que podem nos empregar, como elas agem e o que elas necessitam. E entender a transformação digital, entender essas tecnologias faz parte dessa problemática. Da descoberta da roda, passando para a revolução industrial e chegando na inteligência artificial e a internet das coisas, a verdade é que a espécie humana, desde sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos muito impactantes. Mas a transformação digital não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, mecanismos, dispositivos e serviços que facilitam nossa vida de alguma maneira. A gente tem que entender que a transformação digital não é simplesmente novas ferramentas. Foi criado o computador, foi criado um tablet, foi criado o celular. Não é simplesmente novidades tecnológicas. Não são invenções, simplesmente invenções que chegam às nossas mãos. Mas a gente tem que entender toda a transformação, até mesmo no comportamento ali das pessoas. A transformação digital é o processo em que uma empresa implementa um mindset, ou seja, a mentalidade digital em todos os seus setores. Não importa qual produto ou serviço oferecido, ele pode ser o mais análogo possível. Então, é o entendimento da forma digital, que existe um mundo digital. Como, por exemplo, aqui eu posso logo falar um pouco sobre o mindset, essa mentalidade digital empregada. A gente pode ver algo como, por exemplo, o setor de jornalismo. Se formos entender, o jornalismo existe, jornais existem há muito tempo. Só que eles tiveram que evoluir. A gente vê que o jornal, mesmo hoje em dia ainda alguns, eles têm o jornal físico, aquele papel, mas em sua grande maioria o jornal evoluiu e a gente consegue ter ali diariamente as mesmas informações, do mesmo tipo, as informações que teríamos antigamente, mas agora de forma digital, através de meios digitais, como a sua internet, ou recebendo até mesmo pela internet direto do seu celular. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital. E qual é essa lógica? Das mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da flexibilidade e da agilidade. O mundo se transformou em algo menor. A globalização fez com que o mundo se transformasse em algo menor. E algo como se você tivesse que ter sua empresa, vamos pensar assim, sua empresa tivesse que ter um contato com a empresa de outro país, você deveria fazer uma viagem, ir até lá, apresentar seu negócio para que isso seja fechado, para que esse negócio fosse fechado. Hoje em dia, você consegue fazer todo esse contrato sem mesmo sair da sua cidade, estando dentro da sala de estar ali da sua casa. E isso tudo não é simplesmente pela comodidade, de você não ter que passar por essa viagem, por você não ter que perder esse seu tempo durante a viagem, passar por esse perrengue, mas sim pela questão de ter respostas instantâneas. Nós precisamos de agilidade. A gente percebe o seguinte, até mesmo quando você já deve ter passado por isso, vai fazer uma compra online, você está ali numa compra online, você está olhando produtos, e você faz uma pergunta ao vendedor, você quer a resposta ali na hora. A gente pode olhar até pela vida mesmo, a mentalidade, o tal do mindset já faz parte da nossa vida. Quando você abre o teu comunicador como o WhatsApp e manda uma mensagem para alguém, você já espera que a pessoa lhe responda ali na hora. Como se a pessoa estivesse ali todo o tempo esperando por você. Não é necessariamente que a pessoa deva esperar pelas suas mensagens. Mas é a mentalidade nós de agilidade. A gente quer respostas rápidas.
Na empresa, a gente tem que ver que é o foco no consumidor. Nunca foi tão fácil entender os desejos e preferências dos consumidores. Então, é fundamental que essas informações orientem todo o trabalho da empresa. A gente já chegou a falar, até na aula anterior, nossa análise de dados, na aula anterior, que a gente estava falando justamente esse fluxo dos dados, como os dados chegam até nós, como os dados transitam para a empresa, e como esses dados podem ser transformados, os dados brutos, podem ser transformados em uma informação útil para a tomada de decisão de uma empresa. A gente pode, a gente entendeu essa transformação do dado bruto para a informação e como essas informações elas são usadas justamente para conhecer o consumidor, justamente para entender o que aquele consumidor quer. Eu sempre dou até o exemplo de quando você vai fazer uma busca qualquer na internet, no seu celular, no computador, e você está fazendo uma busca qualquer, procurando um eletrodoméstico, um produto. Você percebe que tempos depois, aquela mensagem sobre aquele produto começa a chegar para você em teu e-mail, começa a aparecer publicidade, a propaganda sobre aquele produto bem mais fácil dentro daquele computador, daquele maquinário que você fez. E a gente sabe isso, nós que somos da tecnologia, a gente sabe que isso nada mais, nada menos é do que a captura através dos robôs, captura desses dados e que são utilizados justamente para entender essa preferência dos usuários. Além disso, além dessa captura desse modo, a gente sabe também que tem a questão dos feedbacks. Feedbacks constantes. Todas as empresas cometeram, cometem e cometerão erros. Como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto. Então, se você lança um produto no mercado, a gente deixar uma ferramenta de feedback, você deixar o feedback aberto, as respostas, uma ouvidoria na tua empresa, isso pode até parecer desagradável, você receber críticas do seu trabalho, só que isso é um ponto que para as empresas tem que ser visto como um ponto de melhoria. Ela tem que entender o que os seus usuários, o que as pessoas, os seus clientes querem. O que os clientes querem com isso? O que seus clientes querem da sua empresa? O que eles esperam ali da sua empresa? E esse sistema de pontuação, o sistema de pontuação que a gente viu até mesmo na aula passada, um pouco sobre ele, o sistema de pontuação do feedback, as pessoas vão ali, utilizam o teu produto e dão uma nota, e principalmente aqueles que fazem um comentário positivo ou negativo, mas que dali deva-se tirar algo de efetivo para a empresa, no aproveitamento, na tomada de decisões dentro da empresa. E a gente sabe que, hoje em dia, facilitou muito. Se a gente for pensar uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, que uma empresa lançasse um produto qualquer, uma empresa de automóveis lança um novo modelo de carro, para que ela soubesse a resposta do público, para que ela entendesse se o público gostou ou não, quais seriam as possíveis falhas, quais as qualidades de seu novo produto, era necessário esperar meses para que houvesse isso, para que houvesse essa resposta de teste, para que esses carros chegassem até em alguma oficina, para que houvessem fóruns, para que houvessem congressos, tudo para que esperando esse feedback dessas pessoas que utilizaram o seu produto. E muitas vezes acontece até a questão de o teu produto ter uma falha grave, ter essa falha grave que desagrada muitos clientes, e aí você só acaba descobrindo lá na frente, muito tempo depois. Então, essa questão dos clientes utilizarem e não conseguirem entregar um feedback antigamente, isso era muito ruim, principalmente para a empresa. Levava-se muito tempo para que eles pudessem tomar as devidas decisões para a melhoria do produto. O principal foco de visualização se o produto era bom ou ruim para uma empresa era simplesmente a quantidade de venda. Se um produto era lançado, se ele vendeu bem, se ele vendeu muito, então era visto como bom. Mas nem sempre isso é real. Pode ter sido somente o marketing, a espera
ansiedade do cliente por aquele produto, que gerou a grande venda e que possivelmente, se o produto tem algum defeito, futuramente não haverá mais vendas sobre um novo modelo, a continuidade daquele carro, a continuidade daquele produto. Outro dos pilares da transformação digital, além do tal do feedback, o feedback que a gente entendeu, é as entregas mais ágeis. Se tudo está pautado, se as vendas, se os produtos são demonstrados com uma maior facilidade, a publicidade chega mais rápido para você, chega no teu celular, chega no teu computador, então essa publicidade, essa propaganda chega até você dessa forma, então o produto, após comprado, após você ter obtido tal produto, tem que chegar mais rápido para você. Todos esses processos, no caso aqui de produzir, lançar o produto, obter feedback e corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com a máxima eficiência. Então pensem como o sistema de entrega de um produto, isso acaba trazendo aquela nota, a nota do feedback, para cima, para alto ou baixo. Você pode, por muitas vezes, você pode até comprar um produto na internet e esse produto ser bom, te agradou, mas se demorou demais para chegar até você, se ele demorou muito para chegar até você, isso pode lhe desagradar. Eu tive até uma experiência dessa durante a pandemia, que eu comecei a dar aulas de modo do home office, de casa, e aí eu necessitava de uma câmera com melhor resolução do que a que eu tinha no meu notebook. E aí eu fiz a compra online por essa câmera. Só que a câmera, essa webcam, ela levou exatamente 45 dias para chegar até o meu endereço. E esses 45 dias, nem era que essa câmera vinha de outro país, vinha de São Paulo, 45 dias. Eu não podia esperar, eu tinha que fazer justamente as minhas aulas, tinha que apresentar. Acabei procurando em um mercado próximo aqui, na nossa cidade de Teresina, e consegui comprar uma outra com uma menor resolução, uma outra melhor do que a do meu notebook, mas com melhor resolução do que o meu notebook, mas pior do que a que eu estava aguardando. E aí, 45 dias depois da compra, esse equipamento chegou até mim. Eu até utilizo ele hoje em dia, ele é muito bom, é uma webcam muito boa. Mas, vocês imaginam qual seria a minha nota, o meu retorno para a empresa de onde eu fiz a compra, a lojinha de onde eu fiz a compra? Vocês acham que eu dei 5 estrelas? Vocês acham que a nota foi boa? Não foi boa. Houve a minha reclamação pela a espera, o tempo, que excedeu até o tempo que estava no site dizendo que ia entregar. Então a entrega, o problema da entrega, esse pilar, a entrega acabou afetando a qualidade, justamente afetou o produto como um todo, a venda como um todo, e isso foi demonstrado no meu feedback. Aí vem-se aquela pergunta: você compraria de novo, Rildo, compraria de novo nesta loja? Eu não compraria nessa loja, porque ela demora demais para entregar. Ela nem entregou diretamente, ela entregou por uma transportadora, não entregou pelo correio, e demorou demais para entregar. Mas a pergunta vem: e você compraria esse produto, essa webcam, se você necessitar de uma webcam, em uma outra loja? Sim, eu compraria. Eu acho ela muito boa. Mas a loja, o vendedor, para mim, está descartado. Então daí a gente começa a ver até essa questão dessa necessidade de agilidade. A agilidade na entrega faz parte da qualidade total do produto. Então, por muitas vezes, a gente acaba julgando o total. E isso, até essa demora extrema, isso depende muito, isso acaba agravando muito a questão da nota, a nota final desse produto. E quando nós estamos do outro lado, ou seja, nós somos o vendedor, nós somos a empresa, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar como melhorar algo, pontos como esse, da entrega, o transporte, a logística. Então, planejar tudo isso, até mesmo se nessa logística de entrega, se ela pode ter uma outra empresa, utilizar o próprio correio. Então, tudo isso tem que ser vistoriado antes. Tentar melhorar conforme isso aconteça. E eu posso até dizer que
Ah, mas o Rildo foi lá, deu uma nota que não foi agradável, falou a motivação, que foi justamente a questão da entrega, mas isso aí, para a empresa, é bom ou ruim? Digamos que, de modo geral, é ruim porque ela recebeu uma nota ruim, mas é bom porque eu acabei entregando esse comentário, essa resposta, esse feedback, que é uma chance para que essa empresa possa melhorar em próximos atendimentos. Outro dos pilares da transformação digital é a adaptação às mudanças. As entregas precisam ser ágeis, isso é certo, porque os contextos mudam o tempo todo. Por isso, a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar seus processos. Então, essa mesma empresa que me entregou, demorou essa entrega, se ela tiver essa resiliência, se ela conseguir perceber que esse comentário não foi algo agressivo, mas entender que isso possa ser trabalhado, possa ser um dado bruto transformado em uma informação valiosa, eles podem tomar uma decisão, como, por exemplo, perceber que eles podem trabalhar com outras transportadoras, ou até mesmo trocar a transportadora. Entender que pode ser que ali tenha sido algo isolado, porque eu nem recebi a resposta desse meu comentário lá da empresa. Eu acho que é o que eu sempre falei até na aula passada isso para vocês. Não é simplesmente receber aquele feedback, é você ter essa proximidade com o seu cliente, você conseguir responder o seu cliente, você conseguir tentar demonstrar que você está fazendo o melhor possível e você ainda tenta melhorar mais isso. Então, quando uma empresa como essa, eu digo para eles que eles demoraram a entregar, e ele vai até lá e digamos, pede desculpa, diz que aquilo dali foi um fato isolado, foi um problema na transportadora, que isso não vai acontecer mais. Quando eles fazem esse ato de dar a resposta, a pessoa do outro lado, o cliente, se sente mais acolhido. E aí, é a partir daí que ele pode retornar para novas compras. E ter essa resiliência seria, para essa empresa, seria algo como ter outras transportadoras. Um outro ponto é, digamos, o caso hoje em dia, depois da gente ter passado por essa nossa pandemia, o mundo ter ficado fechado do jeito que ficou, a gente percebeu que vários negócios tiveram que mudar o seu trato, principalmente na entrega. A entrega, o modo como vai poder levar até esse produto ao cliente, mudou. Antigamente existiam empresas que não faziam entrega de jeito nenhum, você teria que ir até lá. Mas hoje em dia a gente vê que isso é algo comum, faz parte do mercado. Então, empresas que mesmo não seja algo relacionado não, isso é porque está em outra cidade, isso é porque está longe. Não, é na mesma cidade para fazer uma entrega de algum produto, eles já entregam direto na sua casa. Por quê? Porque isso faz parte da competição. Eles estão atendendo esse pilar, se adaptando à mudança. O que ocasionou a transformação digital? Aí a gente tem que falar da VUCA. A causa principal é o novo contexto global do mercado e da sociedade, em que está tudo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Seguindo a ideia do chamado mundo VUCA, que é justamente as iniciais dessas 4 palavras. Então a gente tem aí, nesse novo contexto global, principalmente quando se fala após essa pandemia, nessa passagem que a gente passou, que a gente teve que mudar hábitos nossos. Então o mundo já estava se mudando, já estava se transformando, mas após essa pandemia isso agravou muito mais. Volátil, tudo muda. Você não importa qual negócio que você tem, você pode ter aquela oficinazinha de computador ali na tua casa, tua garagem, mas você não pode agir da mesma forma sempre. Você tem que perceber de tempos a tempos como os seus concorrentes estão agindo, como os seus clientes estão enxergando você. Não quer dizer que porque você trabalhou um mês atendendo o cliente, seja qual o produto que for, você tem ali, vende produtos tecnológicos, vende pendrive, vende CDs, DVDs, vende HD, você é uma pessoa que faz isso. E aí, 1, 2 meses, todo mundo só vem feedback bom, todo mundo falando bem de você. Por esse motivo, eu vou parar de escutar
Eu vou parar de olhar os feedbacks, vou parar de tentar escutar os meus clientes? Não, porque o mundo é volátil. Tudo muda, então a gente tem que estar todo o tempo em busca daquelas questões, dos nossos comentários dos nossos clientes. Incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, de modo todo, é uma dificuldade você entender como o mundo funciona. Então a gente precisa estar todo o tempo em busca dessas informações. O que ocasionou a transformação digital? Um dos motivos para essa realidade é, evidentemente, a tecnologia que avança mais rápido do que nunca. A gente percebe que, principalmente no último século, se vocês forem ver, o último século, a gente teve essa mudança extrema. E a gente percebe não só no último século, vamos pegar nas últimas 3 décadas. Últimas 3 décadas, que eu gosto de colocar esse ponto, as últimas 3 décadas, que é o início, o grande boom da internet. Que as redes que fizeram essa grande mudança no mundo. Mudou não somente o tipo, o modo como se faz os negócios, as empresas devem trabalhar, não mudou, transformou o mundo em algo menor, mas mudou até mesmo a nossa mentalidade. Então tudo mudou muito mais rápido. Se a gente for ver outras eras, outros séculos, digamos, tipo ali século XV, século XVI, eles são muito próximos. A evolução entre eles, a evolução tecnológica entre eles, é mínima. Você sai ali pontuando. Houve a invenção de um certo navio, uma caravela. Houve a inovação do uso das bússolas. Você sai apontando uma coisa e outra. Agora, hoje em dia, não. As novas tecnologias, as grandes invenções, aparecem aqui praticamente mensalmente, semanalmente. Toda semana acontece uma coisa diferente, a gente tem que estar antenado. No entanto, é preciso compreender que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que há uma simples relação de causa e efeito entre a tecnologia e a transformação digital. A transformação digital tem como grande objetivo utilizar a tecnologia a serviço das empresas e da sociedade. Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível atenuar e resolver problemas tradicionais com mais praticidade, rapidez e eficácia. Aí, olha só, vocês vejam nessa última frase aqui do nosso texto, que diz que a tecnologia, ela não vem necessariamente ela a mudar. Mas isso depende da nossa mentalidade, de como utilizamos essas tecnologias. Ou seja, como nós vamos criar essas novas soluções. E aí vocês vão lembrar lá da nossa aula de programação. Qual é, sempre que a gente vai criar qualquer algoritmo, sempre que a gente vai criar qualquer programa, qual é o objetivo, o interesse, qual é o motivador? Pronto, a palavra certa é o motivador de você criar um novo algoritmo, de você gerar ali um software. É sempre novas soluções, é você estar a responder um problema. A gente precisa de uma problemática. Não tem como você, eu vou criar um algoritmo. O algoritmo precisa do que para ser criado? Inicialmente, um problema. Ele precisa resolver um problema para alguém. E é por isso que eu sempre falo para vocês lá, na disciplina de lógica, da mesma forma que aqui, na nossa disciplina de midiática, eu falo sempre da seguinte coisa. Quando vocês estiverem a desenvolver algo, vocês têm que ter empatia, se colocar no lugar do cliente, para que você possa entender aquele problema. Porque se não existe um problema, ou esse problema não é tão grave assim, a ponto dessa pessoa ter que se movimentar para utilizar a sua solução, não existe motivação para você criar esse software. Basta vocês olharem no celular de vocês. Se todos os aplicativos que estão no seu celular, eles estão ali para resolver uma problemática sua. Não, professor, não. No meu celular tem aqui um joguinho, ele não resolve problema nenhum meu, não. Resolve sim. Ele é aquele teu passatempo. Ele resolve teu problema de você estar entediado. Você passar o tempo. E o WhatsApp? Ele resolve teu problema de conversar com outras pessoas. Eu preciso dessa proximidade. Eu preciso participar desses grupos.
Então, cada um dos aplicativos, cada um dos softwares que você utiliza na sua vida, ele está ali para resolver um problema. Ah, você está a escrever um artigo, responder uma atividade do professor. Você está utilizando um editor de textos como o Word. Então, o editor de texto, naquele momento, ele está fazendo um papel de quê? De justamente aquela folhinha que a gente tinha, que você iria com a canetinha ali, rabiscando. Quando você utiliza algo como um buscador como o Google, você também está procurando uma dessas soluções, que antigamente seria você ter que sair da tua casa e ir em busca de uma biblioteca para fazer essa consulta. Então, a gente tem que entender isso, que essa transformação digital não é necessariamente a tecnologia em si. A tecnologia ela é a ferramenta, mas é a mentalidade. Você pode continuar ainda vivendo como os seus pais, como os seus avós viviam. Você pode continuar. O professor pediu para que eu fizesse uma pesquisa e escrevesse ali um texto sobre essa pesquisa, sobre esse tema. Você pode sair fazendo aquela busca em biblioteca, ainda existem. Você pode procurar livros, existem. Você pode conversar com pessoas e montar ali teu ponto crítico e escrever seu texto. Pode, tudo isso é possível. Sem utilizar tecnologia nenhuma. Sem tecnologia nenhuma. Escrever tudo no papel sem passar pelo computador. Pode fazer isso? Também posso fazer tudo desse modo aí. Vai ficar bem mais difícil? Vai. E aí que está o que a transformação digital quer. Ela quer facilitar a sua vida. Ela não é simplesmente uma substituição de ferramentas que existiam antigamente e se transformaram, ou novas ferramentas criadas para substituir processos que já existiam. Mas é você utilizar, você entender que existem tais ferramentas e que você possa usar. Você pode até dizer, quando a gente fala aqui sobre o IoT, a nossa internet das coisas. Quando se fala na internet das coisas, uma casa que responde ao nosso comando, uma casa que tenta agregar tecnologia para o nosso bem-estar. Quando a gente fala disso, você pode pensar assim, isso está longe da minha realidade, professor. Lá em casa não tem esse negócio de IoT, não. Não tenho nada de secretária eletrônica, eu não tenho comando de voz para ligar uma coisa e outra, não tenho nada disso, não. E consigo continuar vivendo. Mas tem que entender que quando vocês chegarem, essa tecnologia chegar até vocês e vocês possam obtê-la, vocês podem, porque a gente vai melhorar de vida, a gente está melhorando de vida. E aí, com o passar do tempo, você começa a agregar essa tecnologia junto à vida de vocês, elas vão fazendo parte dos seus novos hábitos, porque elas são parte da transformação digital. Eu pergunto para vocês, vocês não nasceram colados no celular, não nasceram com o smartphone na mão. Mas hoje em dia, você aí que tem um smartphone, você consegue sair de casa e deixar ele ali, paradinho? Você consegue andar por aí? Eu vou bem ali no centro da cidade, vou deixar meu celular em casa. Você consegue fazer isso? Pode até conseguir, mas fica sempre pensando assim, e se alguém me ligar? E se alguém mandar uma mensagem? Uma coisa e outra. Por quê? Porque essa transformação digital, essa facilidade que é o smartphone na sua vida, essa tecnologia, ela veio agregar, ela lhe auxilia, ela lhe traz essas tais soluções, facilita a sua vida. Então não é impossível viver sem essas tecnologias, não é. Mas com esse facilitador, isso acaba nos deixando um caminho mais livre, mais calmo para seguir. A transformação digital pode contribuir, por exemplo, para tornar a comunicação mais rápida e assertiva. Esse aqui é o ponto básico que a gente já sabe, a internet, gente. Bem mais rápida a comunicação. Imagine que antigamente, sem o mundo da internet do jeito que temos hoje em dia, sem os comunicadores que temos hoje em dia, para que você pudesse falar com alguém, você teria que fazer uma ligação de um telefone fixo ou mandar uma carta. E aí você mandava essa carta, mandava um telegrama, e aí a sua resposta poderia vir ali em dias, poderia demorar um tempo. Então é a agilidade que isso nos trouxe. Integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas. Isso aqui eu vou
voltar a falar, principalmente na aula da semana que vem, porque isso aqui é feito através de sistemas. Como é que a gente faz que uma equipe ou setores, departamentos de uma empresa consigam se conectar, consigam se entender? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine só o setor de RH, o recursos humanos, como é que eles sabem que aquela empresa está a necessitar de um novo desenvolvedor de web naquele momento? Como é que ela sabe isso? Ela só vai saber se ela for instigada pelo setor de TI. Se o setor de TI perceber, nós precisamos de um novo desenvolvedor de TI. E aí, ir lá até o setor de RH e informar isso. Se houver, como é o que as empresas fazem, essa sinergia, se houver essa conexão entre esses setores com tecnologia, é bem mais fácil de perceber isso. O RH percebe-se que o setor de tecnologia acabou de ter ali uma demissão ou aumentou o nível de trabalho, a quantidade de trabalhos que chegou até eles aumentou. Como é que eles sabem isso hoje em dia? Através de alguns sistemas gerenciadores. Eles informam isso, a necessidade que aquele grupo está trabalhando ali em exagero, necessita de novo funcionário de auxílio. Então, isso aqui normalmente é feito por sistemas gerenciadores. A gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na aula que vem, que aí vai ser focalizado na nossa área. Acessar informações completas de maneira mais plural. Eu falo para vocês aqui, essa de acessar informações completas de maneira mais plural, ou seja, bem mais ampla, com muito mais dados. Vou colocar só um nomezinho para vocês aqui. Tá aí, só esse daí. Se vocês buscarem dentro do Google qualquer coisa, ele vai te informar, ter vários resultados. Ah, professor, mas ele me entrega vários resultados sobre aquele tema, mas tem muita mentira no meio, tem muita fake news. E é aí que está o seu pensamento crítico, é aí que está você buscar as fontes, você entender como é que ele funciona. Mas ele te entrega de maneira plural, ele lhe entrega vários dados. Percebam que a nossa problemática hoje em dia quanto às informações, isso foi falado na aula anterior. A grande problemática hoje em dia, diferente de anteriormente que a gente tinha dificuldade de ter informações, lembra do exemplo que eu falei agora há pouco do feedback, há 40 anos atrás, de um lançamento de um carro, era necessário esperar congressos, meio mundo de coisa, para que chegassem informações. Hoje em dia, basta você colocar um fórum ali, um fórum de discussão, cria grupo, uma comunidade, cria no Facebook ali o perfil daquele novo modelo, daquele produto, que várias pessoas vão ali tranquilamente falar sobre esse produto, bem ou mal, mas vão falar. Então essas informações chegam, diversas informações ao mesmo tempo. E aí, a nossa problemática hoje em dia é que todos os dados, eles chegam de forma abundante. Muitos dados. E no meio desses dados tem dados bons, ruins, falsos. E aí depende de nós conseguirmos ainda fazer essa divisão, essa separação aí do que é falso, do que é verdadeiro, do que é bom, do que é ruim, daquele dado que eu estou necessitando naquele momento na minha pesquisa, o dado que eu quero para a minha pesquisa. E ainda, nós, a tecnologia, ainda não temos uma inteligência artificial, não temos ainda um software, um algoritmo que consiga fazer essa divisão. Ainda é humano isso. Você perceber que uma mensagem é boa ou ruim, isso ainda é humano. Automatizar processos e diminuir a burocratização. Essa automatização de processo, eu quero só... Pensem só o seguinte, gente. Vou falar de uma profissão que deixou até de existir. O acendedor de candeeiro. Que profissão é essa? O meu avô já falou uma vez disso aí. Os postes de luz que temos hoje em dia, antigamente eram chamados candeeiros. Eram como lamparinas, acendedores. Que uma pessoa todo dia tinha que ir lá, acender. Tá ficando de tardezinha? Vai lá e acende um a um. Chegou de manhã, apaga um a um e reabastece. Esse era o acendedor de candeeiro. A profissão dele era acender e apagar os postes todo dia da cidade. Todo dia ele tinha que fazer isso.
A gente acabou com isso. Acabamos. Temos postes. Os postes de luz, mas precisa de alguém para acender. E por que isso não pode ser acendido através de sensor automático? É o que acontece hoje em dia. Sensores percebem que chegou a luminosidade do dia, está ali cessando, está diminuindo, e aí as luzes se acendem automaticamente. Não é necessário alguém ir ali todo dia ligar poste de luz a poste de luz. Isso foi automatizado. Então, com essa automatização, isso foi uma grande melhoria na nossa vida. E em vários setores, a questão da burocracia, diminuir a burocracia. Tem muita gente que ainda fala-se muito mal do nosso processo de votação através da urna eletrônica, mas aquelas pessoas que têm uns anos a mais, um pouquinho mais antiga, que votaram ainda no tempo da cédula, que votaram sem essa tecnologia da urna eletrônica, deve recordar que a burocracia para você conseguir chegar até a urna, o tamanho da fila e o processo todo de você durante a sua votação levava muito mais tempo. Hoje em dia ainda tem uma fila e outra, sim, temos as filas, mas o processo ali é muito mais rápido. Isso olhando para o foco do nosso serviço. O que essa automatização, o que essa evolução desse serviço fez. E a questão da contagem de voto? Antigamente tinha que tirar voto a voto e fazer a contagem tudo ali, papelzinho a papelzinho. Chegava no final, tinha que fazer a recontagem de tudo isso. Hoje em dia, como tudo é digitado, fica ali na base daquela máquina, no chip daquela máquina ali. No final é só somar tudo uma contagem com um grande algoritmo que vocês fazem aí, um algoritmo como esse, tranquilo. Então a gente entende que nessa transformação, essa evolução em vários processos diminuiu sim essa burocracia toda. Favorecer as tomadas de decisão através do suporte com dados. Foi falado na aula passada, a gente tratou sobre os dados, análise de dados. Que todos os dados que chegam até nós, não importa qual seja até mesmo uma informação, esse dado pode ser reutilizado, pode ser revisto e retirado dali uma nova informação. E essa nova informação, a partir dela, ser tomada algumas decisões, algumas possíveis decisões. E essas tomadas de decisão, normalmente estão ali sendo gerenciadas por sistemas que capturam todos esses dados, e aí o analista ou minerador de dado, ele consegue retirar a parte importante ali para o uso naquela empresa. Dei vários exemplos para vocês sobre isso já durante as nossas aulas, como é o caso de uma empresa que, através de uma percepção que existe um certo tipo de cliente, um grupo de cliente, como por exemplo, quem acessa a minha loja são pessoas que estão na faixa de 50 a 60 anos. Então eu posso fazer produtos específicos para essas pessoas. Então isso é uma tomada de decisão através dos dados. Melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos, a resposta àquele feedback. Não é simplesmente recolher, não é simplesmente pegar os dados ali recebidos, mas conseguir responder, se aproximar do seu cliente. Facilitar a análise de desempenho graças às ferramentas de gestão moderna. Essas tais ferramentas de gestão são justamente esses sistemas que nossa área produz. Nós, desenvolvedores, produzimos isso. É algo que eu ainda vou falar mais sobre eles, vou aprofundar nesse assunto aí. Mas só para a gente entender de modo geral, estas ferramentas, elas conseguem visualizar o desempenho de um certo trabalho, de um certo produto. Bora ver no caso de uma rede social. Como é que uma empresa, vamos pensar que você é dono de uma empresa aí, e você quer fazer publicidade de um novo produto seu. E aí você vai fazer o quê? Você vai em busca de um influenciador. Eu vou atrás de uma pessoa que tem várias outras pessoas que estão a segui-lo. Ele influencia essas pessoas na tomada de decisão, para que essa pessoa possa fazer uma publicidade para o meu produto. Tá, mas como é que você sabe que essa pessoa realmente é um influenciador? Como é que você sabe que as pessoas que vão segui-lo, que estão a segui-lo, que estão a ouvir
o que ele diz, elas vão realmente se atentar ao seu produto. Como é que você sabe sobre isso? Como é que é medido que essa pessoa é visto como influenciador? É só a quantidade de seguidores que ele tem? Não, é quantidade de seguidores, curtidas, comentários, resposta mais rápida. A pessoa acabou de comentar ali, acabou de postar, colocou uma foto ali no seu Instagram, e aí, na mesma hora, no mesmo segundo, já começa a pessoa a responder, como se eles estivessem ali esperando para se alimentar daquela informação, daquele dado. E aí isso é interessante para a sua empresa, você vai ter uma resposta rápida sobre aquele teu marketing. A transformação digital no contexto corporativo precisa ser administrada de cima para baixo. Seu funcionamento depende do estabelecimento de diretrizes claras por parte das lideranças, para, aos poucos, chegar aos demais funcionários. O segredo, portanto, está no planejamento e na organização dessa transição. Então, como dito, em uma empresa, essa decisão de como a transformação digital vai acontecer numa empresa, ela deve vir de cima para baixo. Isso não é só simplesmente uma imposição, mas ela deve vir de cima para baixo, porque é justamente na tomada de decisão. São os gestores que têm que entender essas tecnologias e nesse entendimento dessas novas tecnologias, perceber qual seria o que possa ser agregado ali de valor à tua empresa. Quais tecnologias seriam importantes? Eu vou falar aqui para vocês algo que há uns 20 anos era muito discutido, muito discutido. Há uns 20 anos, 15 anos atrás, era muito discutido se deveria-se proibir as redes sociais dentro de empresas. Eu lembro isso há uns 10 anos atrás, ainda era uma certa discussão, que dentro das empresas a gente fazia a instalação do firewall, tá? Vocês vão entender ainda mais. O firewall é uma proteção de rede que a gente coloca na nossa rede de computadores. E nesse firewall a gente pode colocar algumas regras. As pessoas aqui não podem acessar tais sites. As pessoas aqui podem acessar somente esse tipo de rede. Não podem, certo tipo de protocolo, certo tipo de arquivo não pode transitar pela minha rede. E isso acaba protegendo contra alguns vírus, ataques, que os funcionários eles acessem algo que não deveria estar acessando na hora do trabalho. A gente pode até mesmo gerenciar e criar a tal da intranet, uma rede só fechada ali e deixar só alguns sites acessíveis ali por aquela rede. Isso aí vocês vão entender muito mais quando a gente estiver lá na disciplina, a disciplina do próximo módulo, redes de computadores. Vocês vão entender a fundo isso. Mas já entendendo que o firewall existe desse modo, o que ele tem a ver aqui com o nosso assunto? Há um tempo atrás, há pelo menos 10, 15 anos atrás, era discutido se as redes sociais deveriam ficar abertas dentro de uma empresa. Se isso poderia, os funcionários iriam utilizar de forma errada as redes sociais. Até mesmo era visto com maus olhos por algumas empresas, funcionários que tinham perfis em uma rede social. E aí, hoje em dia a gente vê que é totalmente o contrário. A gente percebe que hoje em dia as empresas têm perfil nessas redes sociais. As empresas elas fazem propaganda com os seus funcionários, elas pedem para os seus funcionários para que eles tenham perfil e que eles falem da empresa ali. Para justamente o quê? Para aumentar o nível de conexão com essa empresa e a comunidade geral. Ou seja, foi percebido que aquela rede social, aquelas redes sociais, essa nova tecnologia de comunicação, poderia agregar valor de marketing para essas empresas. Então foi uma mudança de mentalidade. Então percebam que nessa mudança, eu acredito que vocês devem ter visto isso acontecer, até mesmo na escola. Vocês deviam estar na escola, aí era proibido acessar dentro da escola a rede social. Dentro do laboratório da escola, ninguém pode acessar Facebook. Ninguém pode entrar aqui dentro da escola e utilizar o WhatsApp. Vocês devem ter pego aí essa parte aí, ter visto isso acontecer, que existia essa proibição. E não era só a questão, essa mudança, essa liberação do uso dessas redes sociais, dessas ferramentas, não é simplesmente
a mudança do paradigma de é minha liberdade, meu direito de utilizar isso. Não é somente isso, mas é a transformação digital chegando até mesmo na sua escola, chegando dessas empresas, percebendo que essas tecnologias elas possam ser utilizadas de forma válida, de uma forma boa. Tem coisas ruins ali? Com certeza. Coisas ruins, informações falsas, negativas, isso a gente encontra em diversos meios, diversos outros meios. A gente já viu nas nossas aulas aqui, falamos principalmente sobre a tal da fake news aqui, tivemos uma aula só sobre isso, de onde ela é gerada, como trabalhar com ela, como fugir, né? Encontrar essa fake news aí e conseguir dissociar isso da nossa vida. E aí a gente percebe que essas redes sociais, em uso amplo dentro das empresas, foi algo que foi incluído, sim, em seu uso. Mas isso veio de quê? Veio justamente das lideranças, que percebeu-se que trazer essas tecnologias, fazer com que a sua empresa esteja ali dentro, utilizar até mesmo o marketing dentro dessas redes sociais, era algo de bom para a empresa. Mas isso partiu de cima para baixo, porque se dependesse dos funcionários, eles já estariam utilizando essas ferramentas há muito tempo. Mas usando de qualquer forma, para o seu bem próprio, já a alta gestão quer que você utilize isso. Até mesmo as empresas fazem cursos internos mesmo, cursos para os funcionários de como se portar, como deve se comportar dentro de uma rede social, como um funcionário desta empresa deve se comportar, como o seu perfil deve se transparecer, porque a sua imagem, a imagem daquele funcionário, ela pode afetar a imagem da empresa como um todo. Então, para que exista esse, digamos, controle dessas informações, as empresas acabam agregando isso também. Para sintetizar, podemos dizer que a transformação digital é somente o último passo de um processo de mudança, que primeiro passa pela apropriação da tecnologia, ou seja, primeiro você vê aquela tecnologia, como as empresas perceberam a rede social, depois, pelo domínio dessa técnica, ou seja, essa empresa viu que existem as redes sociais, viu que ali tem publicidade, que isso pode ser agregado a essa empresa e pode ser utilizada para o bem da empresa. E aí ela entende e estuda como utilizar isso. Não é simplesmente criar um perfil qualquer, mas como eu vou utilizar a publicidade dentro dessa rede. E, por fim, o surgimento de resultados positivos, finalizando com o aparecimento de novas oportunidades a partir dessa evolução. Ou seja, os resultados positivos a minha empresa começou a ser vista, começou a ser falada. Pessoas que antes nem conheciam o trabalho da minha empresa, agora conhecem. E essas novas oportunidades seriam justamente algo como eu posso agregar novos serviços à minha empresa. Eu posso trazer novos serviços, novos clientes, justamente pelo uso dessa nova metodologia, com o uso dessa ferramenta. E aqui eu estou colocando só uma ferramenta, só a rede social, como transformadora digital, mas existem diversas outras. Como, por exemplo, um sistema de gestão. A empresa ela pode tomar suas decisões, como sempre as empresas antigamente tomaram, mas utilizando um sistema de gestão, isso pode servir como um conselheiro hábil. Se a transformação digital pudesse ser sintetizada em uma fórmula, ela seria assim. Transformação digital seria igual a uma nova tecnologia, mais a oportunidade de melhoria, mais as mudanças significativas. Ou seja, eu preciso desses 3 itens aí para que aconteça essa transformação digital. Podemos dizer aqui, se a gente for pensar na vida de vocês, algo como o celular, vendo ele como algo como uma nova tecnologia. Então, o seu celular é uma nova tecnologia do novo mundo. A oportunidade de melhoria é justamente porque você tem a problemática de comunicação, você precisa do celular para se comunicar. Então, é uma oportunidade para melhorar a sua comunicação. E aí as mudanças significativas é justamente na sua vida, de você utilizar
da forma correta esse meio, essa tecnologia, e com isso agregar valor à tua vida, agregar valor ali, crédito à sua vida. Existem pilares essenciais, a gente já falou sobre algum deles, para sustentar a transformação digital. Apenas mudando esses paradigmas é possível atingir os novos consumidores. Essas práticas são necessárias para acompanhar e sustentar esse novo mercado ágil e tecnológico. Ou seja, se a gente percebe que a transformação, essas novas tecnologias, estão ali sendo apresentadas a todo tempo, e você, dono de uma empresa, de um pequeno negócio, se você não perceber isso e não agregar ao seu negócio, é possível sobreviver, é possível dar continuidade, vamos dizer que seja até possível isso, mas você não vai estar tão competitivo quanto os seus concorrentes. Vamos pensar naquele caso da tua pequena lojinha ou pequena oficina de informática que você tenha. Se nessa pequena oficina bem aí que você tenha, se você tentar não agir, não perceber no marketing, utilizar redes sociais para fazer sua publicidade, não buscar dados dos seus concorrentes, não fazer a sua publicidade do teu serviço, do teu produto ali naquela rede, não trazer esses clientes enquanto os seus concorrentes estão a fazer tudo isso, você vai estar perdendo terreno, você vai estar perdendo campo ali. Você está deixando um terreno vazio ali, terreno da publicidade, do marketing, para o seu concorrente ir ali tomar. Então, muitas empresas que não se utilizam dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, acabam não sendo conhecidas pelo cliente. E por muitas vezes, além de não serem conhecidas pelos seus clientes e não utilizar dessas ferramentas, essas novas tecnologias, acabam não agradando tanto ao seu cliente. E nem mesmo recebendo, essas empresas nem mesmo conseguem receber o feedback desse cliente. Pessoal, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.